Laodiceia, tudo bom, Laodiceia? Sou alérgica a feijão, soja, milho, amendoim, ervilha e iodo. Alguns produtos de limpeza e perfumes evoluem para rinite alérgica com catarro e feridas no nariz e pequeno sangramento. Se persistir na ingestão, evolui para dificuldade respiratória. Tá. Preciso ter cuidado com todo alimento industrializado e medicação. Qual seria o nome desta patologia? Laodiceia, eu já começo a dizer para você que eu tenho certeza que você não é alérgica a iodo, tá? Não tem como você ser alérgica a iodo, apesar de você desenvolver a reação a iodo. Só dando um exemplo, né? Você deve comer sal todos os dias, porque você em nenhum momento me disse aqui que você tem reação colateral ao sal ou à comida que tenha sal na composição. O iodo é contido no sal, então todo sal no Brasil tem iodo. Então você não é alérgico ao iodo, posso garantir isso para você. O que você tem, provavelmente, é uma reação colateral ao iodo, numa quantidade maior, tá? Mas não alergia. Ou talvez uma reação de contato ao iodo, quando você coloca, fica avermelhado o local. Ou talvez uma reação ao contraste iodado, que nesse caso do contraste iodado não é o mineral iodo que faz a reação de anafilaxia, anafilática, mas sim o aumento da concentração plasmática que age nas membranas celulares das células que produzem substâncias pró-inflamatórias, como os mastócitos, eosinófilos e basófilos, e rompem, liberando então a histamina. Então você tem uma reação pseudo-alérgica, falso-alérgica. Não envolve sistema imunológico, não envolve nenhum mecanismo relacionado à alergia, mas sim é uma reação colateral de um aumento da chamada osmolaridade sanguínea, tá bom? Então é uma coisa bem interessante. Em relação a feijão, soja, milho, amendoim, ervilha, nós precisamos saber quais são os sintomas que você apresenta, tá? A alergia alimentar, ela pode ser mediada por vários mecanismos. Você pode ter uma alergia alimentar mediada por IgE, que tem sintomas bastante distintos, onde você tem urticárias, você pode ter diarreia, você pode ter náusea, vômitos, você pode ter dispneia, entendeu? Ou seja, é uma manifestação bastante característica, ela não é localizada em um órgão só, tá? Você tem manifestações muitas das vezes que podem e se manifestam de forma bastante florida, com muitas demonstrações sintomáticas, tá? Você pode ter também uma alergia mediada por IgG, né, que é um anticorpo da classe IgG. Então, quando você tem alergia mediada por IgG, você acaba tendo sintomas gastrointestinais como diarreia, por exemplo, tá? Somente diarreia, ou náusea, ou vômito, ou coisas parecidas, né, desconforto abdominal. Tá? A alergia alimentar mediada por IgG não é igual a IgE, que dá sintomas mais exuberantes, sintomas realmente mais firmes, né, mais fortes. Você tem a alergia chamada mediada por imunocomplexos, aonde você pode ter uma piora de doenças dermatológicas, mas isso ainda é controverso, tá? Ou seja, a alergia alimentar mediada por imunocomplexo, mas é uma coisa controversa ainda, que a gente precisa estudar melhor isso. E você tem também a tal da alergia de contato-alimento, ou seja, você entra em contato com o alimento e o alimento causa aquele processo de reação no seu organismo, como no caso da alergia perioral, quando você entra em contato com leite. Você pode também induzir um processo inflamatório no trato gastrointestinal, só do contato do alimento com o trato gastrointestinal, chamada alergia de contato, alergia do tipo 4. Então, a gente tem que entender Laodiceia. Então, um nome bonito, né? Laodiceia é onde tinha a igreja de Laodiceia, né? Que é a igreja de Laodiceia na Turquia, na Ásia Menor. Laodiceia, só a título de curiosidade, eu me animo com essas coisas, né? Laodiceia foi um grande centro de tratamento oftalmológico no mundo. Não sei se você sabia disso. Se não sabia, vai aprender agora. Era uma das cidades mais ricas do planeta, era Laodiceia, fazia parte do Império Romano. Infelizmente era uma cidade assim como o Japão, que está numa região que você tem muitos abalos sísmicos, né, nessa região. E era uma cidade que toda hora era destruída por causa dos abalos sísmicos. E Roma, César,
oferecia ajuda para a reconstrução da cidade e não conseguia ajudar porque a cidade simplesmente dizia: não, nós somos autossuficientes, a gente consegue se reconstruir, né? E era um centro de tratamento oftalmológico no mundo, né? Inclusive os primeiros colírios utilizados eram de Laodiceia, porque eles tinham uma água que era rica em enxofre e tinha propriedades medicinais. Até hoje você encontra isso lá em Laodiceia, na Turquia. E essa água eles conseguiam fazer formulações com a água e também criar formulações oftalmológicas e se tornar o maior centro oftalmológico do mundo da Era Antiga, né? Então é bem interessante a igreja de Laodiceia, inclusive, que é citada na Bíblia, nos Evangelhos. É bem interessante depois você estudar sobre a igreja de Laodiceia e sobre a importância econômica que Laodiceia tinha, né? Mas muito bem, aí você fala o seguinte: então a gente tem que saber quais são os sintomas para poder então fechar o diagnóstico para você, tá? O que apresenta contigo. Se você quiser colocar aqui, a gente pode tentar te ajudar, mas nunca dá um diagnóstico. Isso é muito importante, porque o YouTube ele não nos permite dar diagnóstico, nem o Conselho Federal de Medicina permite, e eu concordo plenamente com isso, tá? Então você começa assim, você continua alguns produtos de limpeza e perfumes, evolui para a rinite alérgica, com catarro e feridas do nariz e pequeno sangramento. Se persistir na ingestão, evolui para dificuldades respiratórias. Então, um outro problema também que eu digo para você é que produtos de limpeza e perfume também não causam alergia. Nem cigarro causa alergia. Você deve ter ouvido falar, mas eu tenho alergia a cigarro, não existe isso. Nem perfume, nem produtos de limpeza. São substâncias irritativas, causam processos irritativos. Agora, certamente, se você já tem um processo alérgico, como uma rinite alérgica, poeira, mofo, ácaro, a qualquer outro tipo, a pelo de animais, a pólen, se você já tem uma asma de origem alérgica, você já tem uma mucosa inflamada, e essa mucosa inflamada ela acaba se tornando muito mais sensível a substâncias potencialmente irritativas. Por exemplo, se você corta a sua mão e você joga álcool na sua mão, certamente essa mão ela vai arder muito mais do que uma mão onde você não jogou álcool, entendeu? Então é mais ou menos o mesmo sentido. Agora, não existe alergia respiratória a substâncias químicas. O que pode existir é alergia dermatológica a substâncias químicas, onde se desenvolve os chamados eczemas de contato, onde existe então a junção da substância química, que a gente chama de acteno, se junta a uma proteína carreadora e ali faz um imunocomplexo, então causando um processo alérgico chamado reação alérgica do tipo 4A. Depois você pesquisa na internet, reação alérgica do tipo 4A para reações de eczema de contato, mas não para a parte respiratória. Aí você evolui com catarro, feridas no nariz, pequeno sangramento, é normal, porque entra no processo irritativo já de uma mucosa previamente inflamada. Se persistir na ingestão, evolui para dificuldade respiratória. Precisa ter cuidado com todo alimento industrializado e medicação, que é uma outra situação também, né? O alimento industrializado ele tem os chamados aditivos alimentares. Os aditivos alimentares você não desenvolve alergia, você desenvolve intolerância, reação colateral, que não envolve também sistema imunológico, entendeu? Tá, então você tem ali às vezes um conservante, um corante, né? O sulfito, por exemplo, é muito comum a pessoa ter hipersensibilidade ao sulfito, que é contido em alimentos industrializados, enlatados e também em vinho, muito comum em vinho, tem muito vinho que tem sulfito. Que mais? Você tem os corantes, o amarelo tartrazina, você tem o vermelho carmim, você tem adoçantes, né? Você tem vários, o ciclamato monossódico e vários outros tipos de aditivos, né? Então isso pode causar realmente reações colaterais, mas não envolvem sistema imunológico, são reações realmente de intolerância e muitas das vezes essas substâncias agem diretamente nas células que têm aqueles componentes vasodilatadores e rompem aquelas células e causam então uma vasodilatação. Tá bom? Então não tem. Por que eu estou explicando isso? Porque não tem o que fazer, entendeu? Você tem que realmente ter uma alimentação mais saudável, não industrializada, porque não existe teste para saber se realmente você é sensível àquilo ali ou não, entende? Então, o tratamento é restrição de alimentos industrializados e o uso de alimentos orgânicos, alimentos realmente sem componentes químicos na composição. A medicação é uma outra coisa também, a gente precisa saber que tipo de medicação que você está desenvolvendo. Você fala medicação, aí é medicação.
né? É um antibiótico, é um anti-inflamatório, né? É um analgésico, é um antifúngico. O que é, né? O que está acontecendo contigo, né? Você nos dizendo qual o tipo de medicação e qual a classe de medicação que você desenvolve uma reação, e a gente vai poder te ajudar. Qual seria o nome dessa patologia? Não tem ideia, entendeu? Você vê como é que é complexo, né? A gente foi desde a Laodiceia, sendo um centro produtor de colírio, até esse monte de detalhes e situações, né? Por isso que a consulta médica ela é realmente insubstituível. A gente sempre precisa se consultar com o médico de forma personalizada, e a minha orientação é você entrar em contato com a Telemedicina 21 99374 2042, mas se você quiser continuar mantendo o bate-papo e respondendo essas minhas demandas, vai ser um prazer, a gente vai conversando. Eu gosto de conversar, né? Sou neto de espanhóis, o espanhol adora conversar, né? O espanhol passa o dia inteiro, e francês também, né? Que é outra parte da minha família. Eu tenho a parte que veio do Nordeste de Pernambuco, que é a mãe do meu pai, a minha avó, e da parte da minha mãe é dividido em franceses e espanhóis, né? E é engraçado que o francês, ele quando se reúne em família, né? Quando ele começa a almoçar, ele fica o dia inteiro almoçando, né? Então ele começa às vezes às 11 horas da manhã, vai até 9 horas da noite, comendo, conversando, e comendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vai comendo o dia inteiro, tomando vinho, entendeu? Então eu gosto de conversar, eu acho que já vem da família, né? A parte espanhola também, o espanhol adora conversar também. E a parte da minha avó lá de Pernambuco, a Irineia, querida avó que já veio a falecer, ela já é uma outra situação, porque ela teve que encarar essa realidade da necessidade aqui na grande cidade, né? Mas ela tem o seu valor, formou 2 médicos, né? Meu pai e meu tio, 2 médicos formados. Mas aí, isso aí é uma história para depois. Vocês então, entrem em contato comigo, a gente vai batendo um papo, vai conversando, e nós vamos podendo trocar experiências, tá bom? Laodiceia. Um abraço, fique com Deus, tá? Até a próxima.